Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje, meditaremos em Marcos 12, dos versículos 1 ao 12, onde Jesus apresenta a parábola dos lavradores maus. Este ensinamento profundo é uma metáfora poderosa que revela o plano redentor de Deus, a rejeição de seu filho pelos líderes religiosos e a promessa de que o reino será dado àqueles que produzem frutos de justiça. Nessa parábola, Jesus utiliza uma linguagem simbólica para chamar a atenção dos líderes de Israel, expondo suas ações de desobediência e rejeição à vontade de Deus. Ele também nos desafia a refletir sobre como estamos respondendo ao chamado de Deus em nossas vidas e se estamos produzindo frutos para o reino. Convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo essa mensagem impactante, que nos leva a entender a seriedade de viver segundo os princípios de Deus e a esperança que temos na fidelidade do Senhor. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a com uma sebe, e construiu um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E no tempo próprio, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles do fruto da vinha. Mas eles, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e a este feriram na cabeça, e o afrontaram. E ainda outro enviou, e a este mataram, e a muitos outros, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um único filho seu amado, enviou-lhe também a eles, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam o povo, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, retiraram-se. Esta passagem de Marcos apresenta a parábola dos lavradores maus, uma narrativa repleta de simbolismo que ilustra a história de Israel, a rejeição de seus líderes à mensagem de Deus e o plano redentor culminando em Jesus Cristo. A parábola começa com um homem que planta uma vinha, cerca-a, constrói um lagar e uma torre, e a arrenda a lavradores antes de se ausentar. Essa descrição detalhada simboliza o cuidado e a provisão de Deus por Israel, um povo que ele escolheu, libertou e estabeleceu como nação para produzir frutos espirituais e manifestar sua glória ao mundo. A vinha cercada reflete a proteção e os privilégios que Deus concedeu a Israel, enquanto o lagar e a torre representam as ferramentas e a vigilância espiritual necessárias para que o povo prosperasse em sua missão divina. Quando chega o tempo da colheita, o dono da vinha envia um servo para recolher os frutos, mas os lavradores o rejeitam, o ferem e o mandam embora de mãos vazias. Esse servo simboliza os profetas que Deus enviou a Israel ao longo da história, homens como Elias, Amós, Isaías e Jeremias, que chamaram o povo ao arrependimento e à obediência à aliança. Em vez de ouvirem, os líderes frequentemente resistiram, rejeitaram e maltrataram esses mensageiros. Essa rejeição contínua reflete a dureza de coração do povo e sua recusa em reconhecer que pertenciam a Deus e deveriam viver para sua glória. O dono da vinha não desiste. Ele envia outros servos, mas a resposta dos lavradores continua a ser violência e rejeição. Essa persistência por parte do dono simboliza a paciência e a graça de Deus, que apesar da infidelidade de Israel, continuava a enviar profetas para guiá-los de volta ao caminho da justiça. No entanto, a resistência constante dos lavradores reflete o desejo humano de autonomia, a recusa em se submeter à autoridade divina e a tentativa de viver de forma independente de Deus. Finalmente, o dono toma uma decisão radical: enviar seu único filho amado, acreditando que os lavradores o respeitariam.
Aqui está o ponto culminante da parábola, pois o Filho amado representa Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado como o último e maior mensageiro para trazer reconciliação e estabelecer o reino de Deus. No entanto, em vez de respeitarem o Filho, os lavradores conspiram para matá-lo, dizendo: "Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa." Essa ação reflete a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos de Israel, que conspiraram contra ele e o entregaram para ser crucificado. A parábola destaca a profundidade do pecado humano e a arrogância de tentar usurpar a autoridade de Deus. Os lavradores agem como se fossem donos da vinha, esquecendo-se de que eram apenas mordomos temporários. Essa atitude nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que reconhecemos que tudo o que temos pertence a Deus? Estamos vivendo como mordomos fiéis, usando nossos recursos e talentos para glorificar o Senhor? Ou estamos vivendo de forma egoísta, buscando nossos próprios interesses? Essa narrativa também nos mostra a graça de Deus, que envia seu próprio Filho para nos resgatar, mesmo diante de nossa rebeldia. O Filho não foi enviado em um ato de desespero, mas como parte do plano redentor de Deus, que culmina na vitória sobre o pecado e a morte. A rejeição e a crucificação de Jesus não foram o fim da história, mas o início de um novo capítulo, em que o reino de Deus seria aberto a todos os que produzem frutos de justiça. Após narrar a rejeição e o assassinato do filho na parábola, Jesus pergunta: "Que fará, pois, o Senhor da vinha?" A resposta é clara e contundente: "Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros." Com essas palavras, Jesus anuncia o julgamento que recairia sobre os líderes religiosos de Israel. Eles haviam falhado em sua missão de conduzir o povo de Deus à obediência e à produção de frutos espirituais, optando por rejeitar os mensageiros divinos e, finalmente, o próprio Filho de Deus. Essa sentença não apenas revela a justiça de Deus, mas também a transferência da responsabilidade de cuidar do reino para outros, ou seja, para a Igreja, composta por aqueles que produzem frutos dignos da aliança com Deus. Ao citar o Salmo 118, versículos 22 e 23, Jesus declara: "A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos." Essa referência é uma poderosa declaração messiânica. A pedra rejeitada pelos construtores simboliza o próprio Jesus, que foi desprezado e crucificado pelos líderes religiosos. No entanto, em um ato soberano de Deus, ele foi exaltado e tornou-se a pedra angular, o fundamento sobre o qual o reino de Deus seria edificado. Essa reversão, onde a rejeição dos homens é transformada em glória divina, é um testemunho do poder redentor de Deus. A imagem da pedra angular é rica em significado. Nos tempos antigos, a pedra angular era a base principal de uma construção, garantindo a estabilidade e alinhamento de toda a estrutura. Jesus, como a pedra angular, é o fundamento inabalável da fé cristã. Ele sustenta o povo de Deus e alinha nossas vidas ao propósito divino. Essa declaração desafia cada um de nós a avaliar se estamos construindo nossas vidas sobre o fundamento seguro de Cristo ou se estamos tentando edificar algo sobre alicerces instáveis, como nossa própria força ou sabedoria. Os líderes religiosos entenderam que a parábola era dirigida contra eles. Eles haviam rejeitado os profetas, resistido à mensagem de Deus e agora conspiravam para tirar a vida do filho. Em vez de reconhecerem seu erro e se arrependerem, endureceram ainda mais seus corações, buscando prender Jesus. Esse comportamento revela o perigo de um coração orgulhoso e endurecido, incapaz de se submeter à verdade de Deus. Esse mesmo perigo existe hoje, quando resistimos à correção divina ou ignoramos os chamados do Espírito Santo para nos arrependermos e realinharmos nossas vidas ao propósito de Deus. A parábola também aponta para a inclusão dos gentios no plano de salvação.
Quando o senhor da vinha entrega a vinha a outros, ele está simbolizando que o reino seria dado àqueles que produzem frutos, independentemente de sua origem étnica. Essa mensagem ecoa em toda a Escritura, demonstrando que Deus não faz acepção de pessoas, mas busca corações dispostos a viver em obediência e fidelidade. Para nós, essa verdade é um convite à humildade e gratidão, pois somos incluídos nesse plano redentor não por mérito próprio, mas pela graça de Deus. A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos e sua elevação como pedra angular são eventos centrais no plano de Deus para a redenção do mundo. Eles nos lembram que o propósito de Deus não pode ser frustrado e que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como mordomos da vinha, somos chamados a produzir frutos de justiça, vivendo de maneira que glorifique ao Senhor e testemunhe seu amor e graça ao mundo. A parábola dos lavradores maus traz lições práticas e desafiadoras para a nossa vida espiritual hoje. Ela nos lembra da responsabilidade que temos como mordomos das bênçãos e do reino de Deus. Assim como os lavradores da vinha foram chamados a cuidar dela e produzir frutos, nós também somos chamados a viver vidas que refletem a glória de Deus, produzindo frutos de justiça, compaixão e fidelidade. No entanto, a história também nos adverte sobre o perigo de negligenciar esse chamado ou resistir à obra de Deus em nossas vidas. Um ponto crucial dessa parábola é o conceito de mordomia. Deus nos confiou dons, recursos, tempo e oportunidades para que possamos usá-los em sua obra. Assim como os lavradores esqueceram que a vinha não era deles, mas pertencente ao dono, também podemos cair na armadilha de acreditar que tudo o que temos é exclusivamente nosso. Isso pode nos levar a uma atitude de egoísmo ou indiferença em relação às necessidades do próximo e ao avanço do reino. A aplicação prática aqui é clara. Somos chamados a examinar como estamos usando os recursos e oportunidades que Deus colocou em nossas mãos. Estamos servindo a Deus com fidelidade ou agindo como donos de algo que, na verdade, pertence a Ele? Outro aspecto importante é o reconhecimento de Cristo como a pedra angular. A rejeição dos líderes religiosos de sua época é um reflexo da resistência que muitos ainda têm em submeter suas vidas ao senhorio de Jesus. No entanto, a exaltação de Cristo como fundamento do reino nos desafia a refletir sobre a base em que estamos construindo nossas vidas. Confiamos plenamente em Jesus como nosso alicerce? Ou estamos buscando segurança em coisas temporais, como bens materiais, status ou realizações pessoais? A verdadeira estabilidade espiritual só é encontrada quando construímos nossa vida sobre Cristo, que é firme e inabalável. A inclusão dos gentios no reino, simbolizada pelo ato de dar a vinha a outros, nos ensina sobre a graça de Deus e a universalidade do Evangelho. Esse chamado para produzir frutos não é limitado a um grupo específico, mas é estendido a todos que colocam sua fé em Jesus. Para nós, isso significa que não apenas devemos valorizar nossa inclusão no reino, mas também devemos ser proativos em compartilhar o Evangelho com outros. Como podemos, de forma prática, ser instrumentos para que mais pessoas conheçam e experimentem a graça de Deus? A parábola também traz um alerta sério contra a dureza de coração. Os líderes religiosos rejeitaram tanto os profetas quanto o Filho, mesmo quando confrontados com a verdade. Isso nos leva a perguntar: estamos abertos à correção divina e dispostos a mudar quando Deus nos confronta com nossas falhas? Ou estamos endurecendo nossos corações, resistindo ao chamado de Deus para o arrependimento e a transformação? Um coração humilde e disposto a aprender é essencial para viver de acordo com a vontade de Deus. Por fim, a parábola nos desafia a refletir sobre nossa disposição de produzir frutos que glorifiquem a Deus. Não se trata apenas de evitar o erro dos lavradores maus, mas de ser ativo no cuidado com a vinha que nos foi confiada. Isso pode incluir investir tempo na edificação espiritual, no cuidado com o próximo e no avanço do reino por meio de ações concretas. Em nossa vida diária,
Como estamos refletindo a bondade e a misericórdia de Deus? Estamos sendo intencionais em nossas escolhas e relacionamentos para demonstrar o amor de Cristo? Essa passagem nos convida a uma vida de fidelidade, humildade e serviço. Ao reconhecermos que tudo o que temos pertence a Deus, somos desafiados a viver como mordomos fiéis, buscando glorificar o Senhor em tudo o que fazemos. Que essa mensagem nos inspire a entregar cada área de nossas vidas a Cristo, permitindo que Ele nos use para produzir frutos que reflitam sua graça e glória. Após refletirmos sobre a parábola dos lavradores maus e as profundas lições que ela nos ensina, convido você a se unir em oração. Vamos clamar a Deus por um coração humilde e fiel, que reconheça a soberania do Senhor sobre nossas vidas e que esteja disposto a produzir frutos que glorifiquem seu nome. Que possamos viver como mordomos fiéis, servindo ao Senhor com alegria e dedicando nossa vida ao avanço do reino. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, exaltamos o teu santo nome e reconhecemos que o Senhor é o dono de todas as coisas. Obrigado por esta mensagem em Marcos 12, que nos lembra da tua soberania, paciência e graça. Somos profundamente gratos porque, mesmo em nossa falha e resistência, o Senhor continua a nos chamar, a nos guiar e a nos dar a oportunidade de viver para a tua glória. Pai, hoje queremos reconhecer que tudo o que temos e somos pertence a ti. Somos apenas mordomos da vida, dos dons e dos recursos que o Senhor nos confiou. Pedimos que nos ajude a viver com fidelidade, usando cada oportunidade para produzir frutos que reflitam o teu amor, justiça e misericórdia. Que nossas ações, palavras e escolhas sejam testemunhos vivos da tua bondade, alcançando outras pessoas e apontando para a tua salvação. Senhor, assim como na parábola, vimos a rejeição do teu Filho amado pelos lavradores maus. Reconhecemos que muitas vezes, em nossa teimosia ou orgulho, também resistimos à tua vontade e tentamos viver segundo nossos próprios caminhos. Pedimos perdão por cada atitude de desobediência, por cada momento em que não reconhecemos a tua autoridade sobre nossa vida. Transforma o nosso coração, Senhor, e nos molde para sermos servos humildes e obedientes ao teu chamado. Clamamos por sabedoria e coragem para construir nossas vidas sobre a pedra angular que é Jesus Cristo. Ajuda-nos a não colocar nossa confiança em coisas temporais, mas a depender totalmente de Ti, Senhor, que é firme e inabalável. Que Jesus seja o alicerce de todas as áreas de nossas vidas, guiando nossos passos, fortalecendo nossa fé e nos capacitando a viver em santidade. Pai, oramos também por aqueles que ainda não reconheceram a tua autoridade e amor. Usa-nos como instrumentos para levar a mensagem do teu reino a esses corações, para que eles também possam se render à pedra angular e experimentar a transformação que vem de ti. Fortalece-nos para sermos luz em um mundo de trevas, proclamando a tua verdade com ousadia e graça. Obrigado pela tua paciência, Senhor, que continuamente nos chama ao arrependimento. Obrigado pela tua graça, que nos inclui no teu plano de salvação. E obrigado pela tua fidelidade, que nunca falha, mesmo quando tropeçamos. Que possamos sempre lembrar que o Senhor é bom e que os teus planos para nós são perfeitos. Entregamos nossas vidas a ti mais uma vez, confiando que o Senhor nos guiará, corrigirá e usará para a tua glória. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. A parábola dos lavradores maus nos desafia a viver como mordomos fiéis, produzindo frutos que glorifiquem ao Senhor e refletindo o amor de Cristo em nossas ações. Que essa palavra inspire vidas a se renderem a Jesus, a pedra angular, e a caminharem em obediência e fidelidade ao Senhor. Ajude-nos a alcançar mais pessoas que necessitam da palavra de Deus, fortalecendo nosso canal. Compartilhe este vídeo e o link com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos,
podemos espalhar a mensagem do Reino de Deus e levar esperança e transformação a muitas vidas. Caso tenha um pedido de oração ou queira compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe sua vida, renove sua força e fortaleça sua fé. Amém.